Mitos e verdades agora sobre essa estratégia para, seja anti-aging, né, pra gente ter essa regeneração das nossas células, dos nossos genes e também para emagrecer. Comer carboidrato no jantar engorda? Aquela velha pergunta, a gente sempre faz ela, né, pra gente ouvir de novo. Parece que a gente precisa ouvir milhões de vezes essa Exatamente. Resposta. Vou trazer uma polêmica. Tem alguns testes genéticos que alguns deles já traz se a pessoa tem esse gene de fato ou não. De engordar com carboidrato no jantar. Sim. Porém, o que acontece? Dá pra gente adaptar o corpo dessa pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa faz uma atividade física de noite, poxa, se fez atividade física, precisa de um pouquinho de carboidrato pós-exercício para recuperar a musculatura, né? Recuperar o estoque ali de carboidrato no músculo. Então, como é que a gente vai fazer se essa pessoa tem o gene? Então, a gente adapta. Vai fazendo alguns ajustes na alimentação e tal, pra meio que mudar esse gene, vamos dizer assim. A gente fala que a gente modula esse gene. E tá tudo bem, tal da a pessoa não vai epigenética. engordar. Exato. Então, o que acontece? Engorda, mas não engorda. Mas de uma forma geral, não. Se tiver com uma alimentação bem certinha, equilibrada, bonitinha, o que vai engordar de fato ou não é a balança. Comeu mais, gastou menos, aí vai engordar. Mais um. No jejum, a gente já falou que não pode tomar qualquer tipo de líquido, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que usa o jejum, aquela pessoa que já é viciada em café e toma, sei lá, 8 xícaras de café nesse momento do jejum. Tá. Tem um limite de cafeína, por exemplo, Sim. nessa história? Né, já tem, aí é bem consolidado que nós, seres humanos, a gente só pode consumir no máximo 420 miligramas de cafeína dia. 420. Isso. Acima disso já, né, seria ruim. O que acontece? Pode aumentar a ansiedade, taquicardia, falta de ar. Pode até realmente trazer efeitos de chegar a passar mal e ter um infarto, enfim. E aí, quando a gente pensa em cafeína, tem também suplementos, não só as bebidas, né? Qual que é a quantidade que vai ter? Vamos usar a xicrinha de café. Uma xícara de café, mais ou menos uns 70, 100 ml, você vai encontrar, dependendo da quantidade, uma média de 130 miligramas de cafeína, que depende de como foi feito, né, aquele café. Mas uns 130. Ou seja, eu sempre falo assim, cara, toma no máximo 300 ml por dia, e aí vai distribuindo isso ao longo do dia da forma que você quer, evita a partir das 4 da tarde para não atrapalhar o sono. Tá, então são 3 xícaras, 4 xícaras no máximo. É isso, estourando. Xicrinhas. Isso tanto faz se o café for coado ou se o café for depende da forma expresso. como ele foi feito, pode variar essa quantidade, depende de qual que é esse café, né? A qualidade desse café também varia a quantidade de cafeína. Neste momento tem um monte de gente preocupada já. Exato. Mas a média que eu coloco é isso, 300 ml de café no dia já é o suficiente. E se a pessoa faz uso de suplemento que tem cafeína, aí reduz ainda mais. Ainda mais. Adolescentes e crianças podem pular a refeição? Não. Não. Eles estão em fase de crescimento, né? Então tem que estar bem alimentado. Só uma coisa, viu, Miguel, viu, João? Eles falam assim pra mim, mamãe, por que você pode escolher não comer e a gente não pode escolher não comer? Que a vida é assim. A vida é assim. Não, na verdade, as crianças, os adolescentes, eles estão em fase de crescimento. Principalmente criança, que tem, né, uma mudança muito grande, adolescente que está no auge dos hormônios, etc., vão precisar de muito mais nutrientes. Tanto que, geralmente, as mães falam assim, eu não venço fazer compra, porque come muito e realmente precisa nessa fase. Senão pode trazer, sim, déficit de crescimento, né? Então você vê aquela criança que não desenvolve tanto, pode atrasar o desenvolvimento hormonal. Então meninas que demoram muito para menstruar, por exemplo, ou os meninos que demoram muito para entrar na puberdade, tem aí alguns malefícios. Então não é interessante, tem que comer direitinho. Isso vale até que idade? Se for pensar em meninas, né, de forma geral, quando ela menstrua, teoricamente, ela já não cresce mais de altura, né? Mas ainda tem outros desenvolvimentos aí para acontecer, parte hormonal. Meninos, eles crescem, teoricamente, até mais ou menos os 18, 19, até 20 anos, dependendo de como é que tá o desenvolvimento ósseo. Então, sempre coloco, pelo menos até uns 18, segue bonitinho, come certinho, porque ainda é considerado adolescente até os 17. Mas se uma menina chega no seu consultório, sei lá, com 14, 15, já menstruou, você... Vai continuar se alimentando bem, porque ainda tem a parte hormonal que tá em desenvolvimento. Você não recomenda o jejum intermitente? Não. Tá. Ainda mais nessa fase, que tá tudo mudando, ela já tá ansiosa, porque tá vendo o corpinho mudar, né? Tem outras questões acontecendo, então vai ficar querendo beliscar o tempo inteiro. Se eu colocar jejum, não dá certo. E interfere também na vida social, né? Sim, porque sim. tem muita festa, Sim. tem muitos encontros e tal, e tudo isso é super Essa é importante. a fase mais né? agitada. Agora, pular o jantar, a gente falou um pouquinho sobre comer ou não carboidrato. Pular o jantar pode ajudar a melhorar a digestão durante a noite, dar uma aliviada, assim?
Mulheres, por exemplo, como eu, no climatério, que já tem aquela coisa do sono, assim, eu percebi que se eu não diminuo a minha quantidade de comida no jantar, Você fica mais eu agitada. fico com um sono totalmente diferente já, muito mais agitado, com mais tendência a acordar durante a noite. Mas aí você falou um fator importante. Se você não diminui, ao invés de retirar. Né? Então, acho que realmente pular a refeição não é uma boa estratégia, porque pode dar fome, pode dar vontade de comer, e aí come alguma besteira de madrugada, não traz uma boa relação com o alimento. E se ficar muito tempo também com o estômago em jejum, ainda mais nesse horário, pode acontecer, se for uma pessoa que já tem uma predisposição, de ficar com o estômago mais sensível, aumentar a produção de ácido nesse estômago, porque fica mais ansiosa. Então não é muito uma boa estratégia não, só se a pessoa já for mais adaptada a isso. De forma geral, o que vai melhorar essa sensação de estufar ou de melhorar a digestão para dormir é de reduzir volume. Deixa uma alimentação boa, com bastante nutriente, que vai dar saciedade, mas com volume um pouquinho menor e pronto, melhor. Qual?